nome da pregação de hoje é A Maior Necessidade Humana. Vamos ler o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Só um ponto histórico aqui. Davi está dizendo que aquele que é limpo de mãos, que não é homicida, é esse que vai habitar no monte de Deus. Vocês lembram quem é Davi, não? Davi era o homicida. Verso 5. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portais, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Que tem a ver isso, não? O Senhor é o dono da terra, daqui a pouco quem vai habitar no monte, daqui a pouco... Levantai, ó portas, as vossas cabeças, o que é isso? Você já vai entender. Vocês se lembram daquele caso de um pai que acidentalmente matou seus 2 filhos na garagem de casa? Eu não lembro todos os detalhes, mas foi alguma coisa do tipo, ele matou o primeiro, depois foi dar ré e acabou matando o segundo. Recentemente, eu acho que no Rio de Janeiro, eu não lembro o lugar, algo parecido aconteceu mais uma vez. Você consegue imaginar a culpa de um pai? Que ele foi a causa do término da vida do seu próprio filho? Quer você sinta, quer você não sinta a culpa, a Bíblia declara que a culpa está sobre o homem e que há no homem um sentimento de inadequação. Por isso o homem é um ser errante, o homem é um ser perdido no mundo. É como Ismael. Abraão expulsou Ismael de casa e ele saiu sem saber para onde ia, perdido, sem rumo, sem esperança. Essa é a descrição do homem. É por isso que o homem está aí fora, em busca de dinheiro, em busca de sucesso. Ele é um ser que tem um vazio dentro de si, que algo pesa sobre ele, mas ele não tem percepção do que é. É o fato de que ele está separado de Deus, de que a culpa está sobre ele, de que ele é inadequado, de que algo falta a ele. O problema é que ele acha que falta-lhe dinheiro, falta-lhe sucesso. Para ele, para o homem moderno principalmente, o sucesso é o seu redentor. Ele acredita de fato que o dia que ele conquistar sucesso, seja passando na faculdade X, seja montando a empresa Y, ele será redimido e irá encontrar felicidade. A verdade é que o problema humano é que o homem se distanciou de Deus e a culpa pesa sobre ele. Ele se sente inadequado não por falta de dinheiro, mas por falta de perdão de Deus. A necessidade de perdão é tão intrínseca ao homem que percebemos em todas as religiões uma busca por perdão. Nas religiões mais primitivas, em todas elas, nós víamos o quê? Rituais, sacrifícios. Em todas, sem exceção. Uma busca por perdão. Eu tinha uns 10 anos, 10, 12, vocês sabem a história, morava em Ubatuba, vinha jogar futebol em Taubaté, meu pai colocava a música do Cláudio Claro, Cristo levou sobre si as nossas dores. É a descrição de Isaías 53, em que se anuncia que o homem é pecador e que ele precisa de um redentor. Eu não tinha sentimento de culpa. Eu não tinha. Por quê? Insensível, morto no pecado como eu estava, eu não tinha. A culpa estava sobre mim, mas eu não tinha. Eu achava até que eu era uma boa pessoa. Mas essa música que falava sobre culpa e sobre um redentor que retirava os meus pecados, tendo eu apenas 10, 12 anos, aquilo tocava profundamente no fundo da minha alma. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre toda a humanidade. E não pense na ira de Deus como algo ruim. A ira de Deus é uma coisa boa. É a justa retribuição de Deus à maldade humana. É tipo assim,
Quando a gente fala da ira de Deus, alguns pastores começam até a pedir desculpa. Se você visse ali atrás um homem avançando contra uma criança e tentando abusar de uma criança, se você dissesse assim, ó, isso aí não é tão grave, você seria descrito até pelo Moraes como um canalha? Como então você pode dizer que você espera que qualquer ser humano fique profundamente indignado diante da maldade visível e explícita, mas você acha que o meu Deus há de ser indiferente à maldade? Não! Quando o texto diz, Deus fica irado, e os crentes modernetes dizem, oh, meu Deus não é irado, é porque o seu Deus é um frouxo que você inventou. Mas o Deus justo, ele odeia o que é mal. E por isso a Bíblia diz que Deus, como um justo juiz, persegue os criminosos, que somos todos. E por isso, então, nos sentimos como errantes no mundo. Você que está me ouvindo aqui agora, você que está me acompanhando onde você estiver, o seu sentimento de inadequação é por isto. Você não vai encontrar em uma mulher, no sucesso, aquilo que satisfaça a sua alma. O seu problema é a culpa que pesa sobre todo ser humano. O seu problema é que nenhum de nós pode subir ao monte de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro, o salmista pergunta, quem habitará no monte de Deus? Ora, isso aqui é uma linguagem figurada. No Salmo 132, nós lemos, pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, este é o meu lugar de descanso para sempre. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus disse, quando vocês entrarem em Canaã, eu vou determinar um lugar para que vocês construam a minha casa, o meu templo. O salmista está dizendo que Sião foi o lugar em que Deus estabeleceu o seu templo. Portanto, quando o salmista diz, quem é que vai subir a Sião? Ele está dizendo, quem vai subir ao templo de Deus? Quem poderá entrar na casa de Deus? Quem poderá ter comunhão com Deus? Quem? Quem pode se aproximar de Deus? E o salmista responde, quem é limpo de mãos e puro de coração, e que não se entrega à mentira. Limpo de mãos, puro de coração, que não se entrega à mentira. Davi escreveu isso aqui. Vocês lembram? Eu sei que vocês sabem da história, mas permita-me repeti-la. Davi era um homem rico, muito rico. Era o homem mais poderoso em seu país. Davi possuía várias mulheres, todas lindas. Um dia, Davi se levantou tarde e estava passeando por seu palácio e viu Betseba tomando banho. O texto diz que ela era em extremo bonita. Mandou chamá-la, deitou-se com ela. Depois de algum tempo, veio a notícia, ela está grávida. E o que a gente faz quando nós não queremos nos arrepender? Pecamos mais ainda para tentar esconder o primeiro pecado. Davi então chamou o marido dela, Urias, que estava na guerra. Enquanto diz o texto, todos os homens e os reis iam para a guerra, Davi não havia ido para a guerra. Davi ficou em casa, adulterando. Davi então ordena, olha, tragam Urias, o marido de Betseba. E diz a Bíblia que ele chamou Urias. É óbvio que foi assim, oh grande Urias, vem aqui. Você já tomou esse vinho aqui? Esse vinho? 60 anos esse aí, que é chique. Sente aqui, você é um homem de honra, Urias, por isso eu chamei. Eu tenho ouvido falar de suas histórias. E justamente por isso, eu vou conceder a você um dia de descanso. Vá para casa, ame sua esposa. Quem é que vai subir ao monte de Deus? Aquele que não se entrega à mentira. Olha o mentiroso do Davi aqui. Vá para casa, durma com a sua esposa, e aí você vai pensar que o filho é seu. Mas diz o texto que Urias era honrado, e não entrou em casa, e ficou à porta de sua casa. Você já ficou longe da sua esposa? Principalmente quando você é mais jovem. Se você já ficou, e você ama a sua esposa,
Você sabe como aquele homem deveria estar. Talvez há meses longe da esposa. Aquele homem controlou suas paixões, o que Davi não fez. Sentou-se à porta de sua casa e disse: enquanto meus irmãos estão na batalha, não é honrado que eu descanse. Um tapa na cara do Davi. Davi tem aquilo como Deus falando com ele? Não, Davi ignora. E Davi chama mais uma vez Urias. E agora ele embebeda Urias. Não, Urias, vem cá, vamos tomar bastante hoje, vamos beber bastante, que não tem problema não. Quem é que vai subir ao monte? Quem não se entrega à mentira. Bebe, pode beber. Rapaz, eu estou impressionado com você. Diz o texto que bêbado, Urias era mais piedoso do que Davi são. E Urias não foi para sua casa. Por isso, Davi ordenou a Joabe, seu comandante na guerra: coloque Urias na frente da batalha. Ele foi frio e calculista. Não foi de momento, ele teve uma briga de trânsito, levantou a arma e pum, empunhou a arma e pum, matou Urias. Não, ele calculou, ele foi frio. Ele faz o que a gente lê Hitler fazendo. Ele faz aqui nessa história o que nós vemos na história dos homens da pior espécie do mundo. É Davi. É Davi. E ele então manda matar. E diz o texto que não foi assim. Ele não mandou colocar Urias sozinho na frente da batalha, porque ia dar muito na cara. Sabe como ele fez? Ele fez como pessoas muitas vezes fazem. Matam vários, para que ninguém desconfie. Como, por exemplo, um diretor que queria despedir um cristão, mas se ele despedisse apenas o cristão, ficaria ruim. Então ele despediu todo mundo. O texto diz que várias pessoas morreram por conta daquela estratégia militar completamente errada. Ele não matou apenas Urias, ele matou vários outros pais de família. Ele era um assassino. Davi é o homem que está dizendo agora: quem vai subir ao monte de Deus? Quem é limpo de mãos? Davi, você não é. Mas quem aqui é? Quem aqui? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca mentiu? Quem nunca enganou? Quem pode subir ao monte? No Monte Sinai, que está em oposição ao Monte Sião, Deus deu a sua lei para Moisés. Como foi isso? E Moisés, você vai ter que fazer o seguinte, Moisés: marcarás limites ao redor para o povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte. Agora o salmista está dizendo: quem pode subir ao monte? O próprio Deus disse: não subam, não venham para cá. Guardai-vos de subir ao monte ou de tocar o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Quando soar a trombeta longamente, então subirão ao monte. Mas de início eles não vão subir. Ora, nós vemos várias e várias vezes no Antigo Testamento esse afastamento de Deus em relação ao homem. Lá em Gênesis, ele fala para Adão: vai embora, e expulsa Adão do jardim. No templo, o templo era composto por 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos. No santo dos santos era o lugar em que Deus habitava. Ninguém podia entrar. Ninguém podia subir. Por quê? Porque o Monte Sinai aponta para a lei. Quem é que pode subir ao monte de Deus? Aquele que cumprir toda a lei, resumida em 10 mandamentos. Quem cumpriu a lei? Ninguém. Paulo diz: ora, a lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas viverá por ela. Paulo está citando Levítico 18:5. Quem é que vai subir à presença de Deus? Quem será salvo? Aquele que praticar toda a lei. Porque veja bem, nós dizemos assim: ó, aquele cara ele vai ser salvo, ele é uma boa pessoa. Boa pessoa baseada em qual padrão? Quem disse que você pode estabelecer o padrão? Você não é o dono do mundo. Minha é a terra e todos os que habitam nela. Meu mundo, minhas regras. A minha regra é:
quem cumprir toda a minha lei todos os dias da vida, este será salvo. Porque você, às vezes, você olha talvez um político corrupto, um líder religioso corrupto, e aí você fala, eu sou maravilhoso, comparado com ele, mas é um parâmetro errado, é um pressuposto errado, é um ponto de partida errado. Quem define o que é bom é Deus. Foi por isso que quando Nicodemos disse para Jesus, bom mestre, ele respondeu, bom só tem um. Quando o jovem rico disse, bom mestre, Jesus respondeu, só tem um que é bom, Deus. Só tem um que pode subir o monte, nenhum pode. Vocês pecaram. Nenhum de vocês podem subir, porque senão vocês vão morrer, a minha justiça aniquilaria vocês. Hebreus declara, porque não chegastes a um monte palpável e em chamas. Lembra que lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei, o monte fumegava, havia relâmpagos e trovões? Porque não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas e a tempestade, ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. A lei diz isso, seja salvo, cumprindo-a. Você tem que cumprir toda, senão você será destruído, a ira de Deus se revelará contra você. É isso que o Monte Sinai anunciava. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e por aí vai. O Monte Sião o Monte Sinai retrata a lei. Seja salvo pela sua própria obediência, seja salvo pela sua própria justiça. Quem é limpo de mãos aqui será salvo. Davi já não poderia. Se Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, não poderia, eu fico pensando você e eu. Eu fico pensando você e eu. Se Paulo também não poderia, porque Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores, e disse isso no fim da vida dele. Se Paulo também não poderia, se Paulo é o pior dos pecadores, tá vendo? Não tem nem descrição para mim e para você, porque depois do pior vem o quê? Não vem nada. Se Paulo é o pior dos pecadores, se Isaías vê Deus e diz o quê? Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um homem impuro de lábios impuros. Se Pedro, o apóstolo, se Pedro vê Jesus operando um milagre e diz, afasta-te de mim, porque sou pecador. Eu pergunto, qual de vocês pode subir ao monte? Qual de vocês nunca mentiu, nunca enganou, nunca teve cobiça no coração? Qual de vocês? É esse que pode subir. Algum de vocês já fez isso? Jamais. E aí a gente chega no meu último princípio. Cristo subiu o monte. O monte é uma figura de linguagem para retratar o templo. O final do salmo é assim, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte. Ele faz a pergunta, quem é que pode subir ao monte, entrar no templo? Quem? É o justo. Eu pergunto para vocês, quem foi justo? Quem cumpriu toda a lei? Ninguém. Agora ele está dizendo, portas, se abram. Tem sim um justo. Tem um homem justo. Ele nunca pecou. Ele nunca olhou para uma mulher com intenção impura. Foi o que Pedro disse, lembra? Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro dormiu ao lado de Jesus literalmente. 24 horas com Jesus. Lembra o que Pedro disse sobre Cristo? Nunca se viu pecado nele. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. A pergunta é, quem pode entrar no templo? Quem pode estar diante do Pai? A resposta é Cristo. Ele é o justo. Ele nunca mentiu. Ele nunca enganou. Ele nunca negou a verdade por medo de alguém. Ele nunca cobiçou. Nunca, nada. Nunca teve inveja. Jamais. Nunca perdeu a paciência. Nunca ficou ansioso. Jamais. Não se houve pecado em Jesus, nem em intenção, nem por prática. Suas mãos estavam limpas, seu coração estava limpo, como ainda está e sempre estará. Ele é o único que pode subir o monte. É isso que a fé cristã anuncia. É isso que esse salmista está dizendo. Quem vai entrar? Quem pode subir? Cristo. Mas por que Davi acha que ele também pode subir? Porque a Bíblia declara que todo aquele que crê em Cristo será declarado justo, será limpo de seus pecados. Por exemplo, sabe quem estava lá no monte? Quem subiu o monte? Manassés. Sabe quem era Manassés? Manassés subiu o monte. Mas o texto diz, quem é limpo de mãos é que pode subir o monte. Mas Manassés subiu. Manassés está lá no templo. Nos templos eternos, está lá no céu.
Manassés, diz o texto bíblico, adorou todo tipo de divindade. Todo tipo de paganismo ele inseriu no templo. Manassés era rei em Israel. Segundo Reis 21:16, diz que ele derramou muitíssimo sangue inocente. É assim que o texto diz. Muitíssimo sangue inocente. Matou, e foi muito. Ele fez Israel pecar. Não apenas isso. Ele matou o próprio filho, em oferenda aos deuses em troca de prosperidade e bênção. Você acha que ele pode subir? Mas ele subiu. Porque um dia ele creu em Deus, ele pediu perdão dos seus pecados e ele foi declarado justo. Assim como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz também subiu. Criminoso da pior espécie, porque só criminosos da pior espécie morriam na cruz. Bandidos. E ele assume isso. Eu mereço estar aqui. Mas ele então diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele creu em Jesus, se arrependeu de seus pecados e foi salvo. Ele subiu, ele também subiu. Alguém pergunta, pastor, mas isso é justo? Primeiro é. Porque se o padrão de Deus é a perfeição, se o padrão para subir um monte é a obediência total da lei, e ninguém satisfez, Deus salva quem Ele quiser. Segundo, é justo, porque Deus é a medida da justiça. Meu mundo, minhas regras. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era errada? Porque Deus disse. A justiça é estabelecida por Ele. Ele é a justiça. E Ele disse o seguinte, que em Adão todos morreram. O pecado de Adão foi transferido a toda a raça humana. Alguns não gostam dessa doutrina, chamada de pecado original. Não, isso não é correto. Mas quem é você? Ele é que estabelece a justiça. Ele que estabelece o que é correto. E me parece justo. A culpa de Adão foi transferida a mim. A justiça de Cristo também foi transferida a mim. Me parece muito justo. Eu fui salvo, eu fui condenado por outro. Também por mim, mas de início já pelo outro. Então me parece justo que seja salvo por outro. Os feitos de Adão me condenaram. Os feitos de Cristo me salvaram. Como Paulo diz, sabemos, porém, que ninguém é justificado, ou seja, declarado justo pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. É o que o texto diz. Nós somos salvos pela graça. Talvez você matou seu filho. Talvez você que está me ouvindo matou seu filho. Eu sei, as feministas têm pregado que isso é correto, é seu direito. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Você sabe. Como eu já aconselhei muitas. Em depressão profunda. Porque ela sabe, ao matar uma criança, ela continua sendo mãe. Mas ela é uma mãe assassina. E a esquerda diz, não, não é imoral. Não é imoral. Não, você não fez porque você é uma vítima. Você escolheu. Você fez isso. Aí que está o milagre. O perdão de Jesus não é se. Não, ela não teve escolha. Não. O perdão de Jesus é você fez conscientemente, você fez porque você quis, você fez para ter uma carreira, como por exemplo o Lobão falou que matou seu filho no ventre, porque senão a carreira dele seria atrapalhada. Você fez porque você quis. E ainda assim tem perdão. Eu sei, quando você confessa, você errou contra um amigo. Aí geralmente a conversa é assim, olha, eu te magoei, mas não era a minha intenção. Ah, aí tem perdão. Basicamente é assim que funcionamos. Não, não é assim com Deus. Com Deus foi mais ou menos comigo. Um dia o cara, no futebol, eu perdi um pouco a paciência, o cara me deu uma porrada. E depois me deu outra e estava batendo em mim o jogo inteiro. Aí chegou uma hora que eu dei uma nele. Aí ele veio falar assim, que isso, pastor? Eu falei, mas você está me batendo o jogo inteiro? Não, mas foi sem querer. Eu falei, não, mas eu quis. Eu quis te bater. Não. O seu perdão não é porque ele olhou e falou, não, eu acho que no fundo você era uma boa pessoa. Não é. Não é assim. Você quis. Você foi homicida. Você foi adulto porque quis. Não é porque a sua mulher não se cuidava mais. Isso foi uma tentação e ela tem o pecado dela. Mas você fez porque quis. Não, você não é chato porque o seu pai te abandonou.
ainda que esse trauma seja real. Você é chato porque você quis, você escolheu ser assim. Você escolheu ficar com raiva e ódio do mundo inteiro e usando o seu pai como desculpa. Você quis, você fez porque você quis, você pecou. E o que a Bíblia diz é que ainda assim tem perdão. Ainda assim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou encerrar com a história de um rapaz. Lembra aquele rapaz? Kyle Rittenhouse. Lembra dele? Aquele menino de, acho que ele tinha 17 anos, teve aquele movimento do Black Lives Matter. Aquele pessoal é um grupo terrorista que diz lutar contra o racismo, é um grupo terrorista. E eles estavam lá, o Black Lives Matter, botando o terror nos Estados Unidos em uma comunidade. E esse garoto, para proteger a si mesmo, matou 2 terroristas. Esse é o nome correto. Eu sei que a mídia não dá, mas esse é o nome correto. Terroristas. Matou esses 2 terroristas de esquerda. E ele foi a julgamento. Talvez você deve se lembrar, talvez você viu. A juíza, ou o juiz, na hora da sentença, ordenou que ele ficasse de pé e encarasse. Essa é a palavra. Fique de pé e encare o júri para ouvir o veredito. Uma representante do júri começou a dar os vereditos. Ele recebeu algumas... ele estava sendo julgado em alguns quesitos, eu não lembro quais, mas a morte, 2 rapazes, acho que ele feriu alguém também, alguma coisa assim. Enquanto... e o juiz havia dito, não quero reação. Não quero reação, não quero que ninguém reaja. Porque às vezes o povo fica muito efusivo lá, eufórico, na hora da sentença, e ele disse, não quero reação. O menino então, acho que na época ele já tinha 18 anos, se levantou e começou a ouvir. Not guilty. Não culpado. Ouviu a primeira vez? A segunda, not guilty. Terceira, e ele não aguentou. Começou a tremer, caiu. Eu falei, isso somos nós, com uma diferença. O rapaz não era culpado mesmo, mas nós somos. Nós somos. E um dia nós estaremos diante de Deus, vamos enfrentá-lo face a face. E somente aqueles que creram nele é que vão ouvir mais do que not guilty, não culpado. Vão ouvir, justificados pelo sangue do Cordeiro, temos paz com Deus, pode subir no monte. E não apenas isso. Na profecia do Antigo Testamento, ao falar da nova aliança, se diz, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. A nova aliança, a salvação em Jesus, não é apenas um carimbo na testa. Não é apenas forense, é judicial, mas vai além disso. É o Espírito Santo vindo sobre nós para mudar o nosso interior, para mudar as nossas vidas, de modo que quando alguém crê em Cristo, ele não é mais escravo do pecado, ele não precisa mais ser escravo do dinheiro, dos vícios, das perversões sexuais, não, porque Deus prometeu, eu vou fazer você andar no meu caminho. E é assim que nós vencemos o pecado, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, é a crença de que você é fraco, de que em si mesmo você não dá conta de vencer os seus traumas passados, os seus ódios, suas mágoas, seus complexos, que você não pode vencer os seus vícios. É a crença de que nós somos como Davi diante de Golias, vou contra ti com 5 pedrinhas, não com espada nem com o canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. A fé cristã é a crença de que somos salvos por Deus e santificados por Ele. A fé cristã é a crença de que nós não somos nada, somos fracos em nós mesmos, mas o nosso Deus nos carrega, o nosso Deus nos dá força, é Ele quem nos faz andar em santidade, é Ele que nos leva para o monte, e é Ele que depois nos traz de volta para a terra, para que possamos viver em santidade diante dEle e dos homens. Por quê? Porque a salvação vem dEle, não de nós, e todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê poderá subir ao monte, ainda que seja um Manassés. E se teve jeito para Manassés, se teve jeito para Davi, se teve jeito para Pedro, tem jeito para qualquer um de nós. Quantos creem? Vamos ficar de pé.